E aí, doutor Dudu? Tudo bem? Cara, tô pra começar a live agora às 8, irmão. Tô até já na Não, live. não, não. Não, depois eu te ligo, então. Tá, eu já te falo. Beijo. Falou, cara. Abraço. Falou, querido. Tchau. Fala, doutor Álvaro Mulati. E aí, tudo Tá- bom? Tava falando aqui, comecei a atender o telefone. Meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Quando eu achei que a live tinha caído, não tinha caído nada. Atendi o telefone ao Eu vi, vivo aí. Olha lá, Renatão. Depois eu te ligo. você tem que ir lá e atender ao vivo mesmo, e já manda ver, É, fala, resolve o que tem que resolver e né? E o, pronto. e o Renatão é brother, já fez live aqui junto e tal. E tamo aí. E aí, Tranquilo, cara, como é que você tranquilo nada, tá? correndo bastante. Como é que passou? Como é que tá passando essa quarentena aí? Cara, eu tô assim, isolado ao máximo, no máximo que eu consigo, né? Saindo o mínimo necessário, mas assim, trabalho praticamente tudo online. É, Virei né? Você um. tem. O meu mundo é um negócio chamado Zoom. É, né? Você fica o dia E como a inteiro no gente, Zoom, de reunião em reunião. e como a gente vai se adaptando, né, Álvaro? Eu tava numa reunião agora, acabou 7h53 da pós-graduação, da expressão da BO. Aí já fui ver com o Renato, porque o Renato vai vir para cá e as coisas vão correndo. Quando vê, tem reunião. Quando você vê quarentena, você está ocupadíssimo. Quero ver É, depois que passar a quarentena e você somou esses compromissos, né? não, daí você tem, tipo, uma parte do teu mundo vai continuar aqui dentro. Não, a gente não vai sair mais disso aqui. É, Eu vinha Você me sabe que enrolando, eu. pra você ter uma ideia, eu vinha me Pode falar. enrolando já há algum tempo para colocar coisas ao vivo, para colocar coisas online. Dia 23 de março eu tinha agendado o estúdio já com o Rogério Cordoni para a gente começar a gravar o meu curso todo online. Isso antes, né, independente da pandemia. A primeira coisa que eu tive que fazer foi É, desmarcar a gravação do curso. Então, assim, foi um negócio maluco, porque você fica, não, vamos para online, vamos para online. Na hora que você fala, vamos, aí vem o negócio e fala, você não pode mais sair agora, você tem que ficar em casa, tem que ficar no escritório. E aí, daqui de dentro, você acaba fazendo tudo online de novo. Então, assim, exatamente. para mim não foi tão complicado porque já estava acostumado a trabalhar sozinho. Então, uma parte do meu trabalho é dentro do consultório, outra parte é dentro do escritório. Então, assim, não foi aquela coisa assim que tem gente que está sentindo falta do oi, como é que tá, bom dia, aquelas coisas do trabalho. Eu já não tinha muito isso, então não foi tão complicado, vamos dizer assim. Mas, cara, eu preciso comprar uma cadeira nova, porque eu tô quadrado de ficar sentado aqui. É bem isso. Cara, eu mais ou menos por esse aspecto. O fato da gente estar sempre com contato com aluno, com pessoas e tal. Eu aproveitei essa quarentena, entrei. Na verdade, eu brinco que eu não entrei na onda da live. A live começou, eu fui um dos que comecei junto. Não que eu inventei essa porra, pelo amor de Deus. Mas logo que os Mas você já caras estava começaram. fazendo. Já estava fazendo alguma coisinha com curso online e tal. E aí, quando alguém falou, fez a primeira live, eu não consigo me lembrar quem foi, não consigo mesmo. Se bobear, foi, eu acho que o Albano. E aí, a primeira que eu vi, né? E aí eu falei assim, eu me inscrevi no Pocket, que tal uma live? E aí eu recebi, cara, faz. Eu falei, não, mas eu não tenho muito o que falar no sentido, eu não quero ficar enchendo o saco eu de todo mundo. Quer saber? Eu quero chamar as pessoas que eu gosto e que eu acredito para falar comigo. E tem, cara, tem sido para mim uma terapia, para mim tem sido aula, um monte de aula particular, ver os amigos. Pô, você, a última vez que eu te vi foi no CIOSP. É, Tipo, se não é isso daqui, a gente, né, e agora não pode sair, então é, isso aqui vai é isso aproximando a aí. gente, vai aproximando. Eu vi tua secretária esses dias. Ela falou que encontrou com você, não me lembro Então, aonde, mas ela cara, falou que encontrou com eu você. entrei no prédio dela. A minha filha mora no mesmo prédio que ela. Ah, é Eu entrei, verdade. eu entrei e daí eu fui devagar para o elevador para dar tempo da pessoa dela entrar no elevador e sair e subir. Eu não reconheci ela. Tá, ela tava sem gorro, sem máscara, cara. Você não conhece da rua, Na né? época não era Aí, obrigado a usar máscara. aí eu fiquei olhando, né? E eu vi que ela não subiu e ela segurou a porta. Falei, pô, mas estamos em isolamento e a pessoa segura a porta para ir junto no elevador, né? Aí eu entrei e ela ficou me olhando, ah, você não tá me reconhecendo. Aí eu fiquei olhando,
Aí eu comecei a lembrar, falei, eu trabalho com o Eduardo Moraes. Eu falei, daí que eu liguei o nome com a fisionomia com o endereço, né? Aí você falou para ela assim, não, nem fale comigo, então. Álvaro, quero te agradecer muito, cara, você tá aqui, Que você isso, tiver imagina. essa disponibilidade. Eu conheço você desde 2008, que foi quando a gente efetivamente, acho que talvez antes, 2006, né? Mas 2008 foi que a gente fez o nosso primeiro projeto junto, que foi meu consultório à época, e aí você virou esse consultor super, ultra famoso, então muito obrigado por você dedicar esse tempo para nós aqui. Cara, e eu queria bater um papo contigo, a gente até trocou uma ideiazinha rápida antes, eu queria bater um papo contigo com duas coisas. Primeiro, me formei e agora? Segundo, me formei, eu já sou formado, mas no meio dessa confusão de hoje, e agora? Como sobreviver e o que esperar pós-pandemia? Então, acho que a gente tem essa horinha aí para a gente trocar essa ideia. E eu queria que você, se você quiser fazer um paralelo com isso, ou se você quiser, enfim, fazer uma abordagem diferente, a gente vai conversando. Porque muitos alunos que procuram Pocket tem essa pegada assim, puxa, eu estou começando e preciso da base. E gestão é uma coisa que a gente não tem na faculdade, por isso, você sabe muito bem disso, né, Álvaro? É um calcanhar de Aquiles que a gente tem. E principalmente para quem já está no mercado, ou quem está querendo se colocar no mercado, hoje em dia, com essa situação que a gente está, cara, para quem que eu choro? Vamos lá, então. Eu acho assim, isso já não vem de agora. A gente tem uma realidade hoje muito diferente de alguns anos atrás. Eu comecei a fazer palestra em faculdade em 2006. Até o nome da palestra é Terminei a Faculdade Agora. Né? Desculpa, não foi sem querer, eu usei ela porque eu sabia. Então, o que acontece? Eu sempre pergunto na turma assim, quem está pensando em montar consultório? Geralmente eu vou no último semestre, no último período. E o número de pessoas que levanta a mão vem diminuindo. Vem diminuindo a um ponto de ninguém levantar a mão. Então, você entra numa turma com, sei lá, 30, 40 alunos, ninguém levanta a mão e ninguém fala assim, estou pensando em montar. Eu até brinco com eles, não vou vender nada para você, pode falar. Né? E o pessoal, assim, o número de pessoas que vem diminuindo ao longo do tempo. Né? Então, assim, tem alguns fatores que estão relacionados a isso. Um é a capacidade de investimento, né? Outro é a insegurança em montar o consultório. Aí vem essa questão que você comentou da gestão. Então, o cirurgião dentista, ele ainda deixa de lado a gestão. Entre, sei lá, ir no mercado e assistir uma palestra de gestão, ele vai no mercado. Né? É difícil isso entrar no mundo do dentista. Né? Eu tenho falado assim, hoje ser um cirurgião dentista, hoje é você equilibrar três coisas. A técnica que você aprendeu na faculdade e depois você vai para aperfeiçoamento, especialização, atualização e por aí vai. A parte de relacionamento, você vai se relacionar com o paciente, com a tua família, com a secretária, com o vizinho, com o síndico, com o porteiro, com o fornecedor, com o técnico, com um monte de gente. Né? E a parte administrativa. Eu preciso entender o que está acontecendo dentro do meu consultório. Né? Vou te dar um exemplo. Hoje eu estava fazendo uma reunião com uma clínica lá do interior e eu estava fazendo um levantamento e mostrando para ela o seguinte. Ela tem 120, não é 120 planos de tratamento que não tem pagamento registrado. Cara. 159 mil reais. Que eu não sei se está atrasado ou se entrou a pessoa ou se não registraram o recebimento. Então, assim, são detalhes. Né? Quantos pacientes eu não atendi no último mês? Então, o aluno, né, o recém-formado, terminou a faculdade, está pensando em entrar no mercado, se ele começar a pensar, né, como é que funciona um consultório, sabe? Esse é o ponto para mim. É a lógica de como funciona a coisa. É que nem você ir num cinema e ver como é que funciona um cinema, ir num show para ver como funciona um show, vai num jogo de futebol, que funciona a organização da corrida, como é que funciona um restaurante, né? Tem lá o Masterchef, aquele mise en place que eles fazem lá, que é preparar toda a mesa para fazer a comida. Cara, é montar a mesa de cirurgia, só que em outra área. Então, assim, é uma visão muito técnica,
e aí eu não vou atrás das questões administrativas, começo a ficar com medo, e aí eu vou ver quanto custa para montar um consultório. Ah, sei lá, vai custar 30, 40, 50 mil reais, e aí eu desanimo. E aí, eu não tenho, não consigo, não posso, vou deixar. Eu brinco assim, cara, junta 3 ali, cada um entra com 15 mil e monta o consultório. Divide a agenda. Então, é uma possibilidade. O que me preocupa hoje é que eles estão deixando de lado a possibilidade de montar o consultório. Não que ele tenha que montar, mas eles nem pensam nisso. Cara, como é que é montar um consultório? A gente tiver um consultório, como é que vai ser? Né? Álvaro, eu conheço gente que... Oi. Você acha que tem um pouquinho... Eita porra! Você acha que tem um pouquinho de geração? Tem um pouquinho de jeitão da galera entender as coisas, eu não quero... Porque existe uma filosofia, até na pedagogia, em que existe uma geração mais nova, ou seja, os acadêmicos hoje têm aquela percepção, eu não preciso do dinheiro, eu quero mais Greenpeace, assim, sabe como? Mas eu não quero ter essa postura capitalista. E, de repente, caiu para o mundo e o pau pegou e a água bateu na bunda e o boleto começou a rodar. É aí que está o ponto que eu estava falando para você. O que acontece? As pessoas estão desconsiderando a possibilidade. Não sei nem se tem essa palavra. Elas não estão considerando a possibilidade de montar consultório. Cara, vamos pensar o seguinte. Quem que inventou coworking? Quem precisava mas não usou de esse nome. De custo, Foi o dentista, cara. É o dentista, me lembro quando começou a alugar a sala dele para outro, numa relação de percentual, que era o padrão, que era o 50-50, que ninguém sabe explicar. Quando eu faço conta, eu não consigo chegar em 50-50. Eu chego em 30-70, para ser legal com o cara que vai receber 30, que é o cara que está entrando. Exatamente. Né? Esse cara inventou o coworking. Então, vamos lá. Você tem uma sala, você tem uma clínica que tem duas cadeiras. Uma cadeira está ociosa, em alguns momentos. Se você alugar essa sala por R$100 o período, você ganha 200 por dia. 200 por dia dá 1.000 por semana. 1.000 por semana dá 4.000 por mês. Cara, paga o aluguel, paga o condomínio, a água, a luz, o telefone e quase paga o salário da secretária. Um custo médio hoje de consultório é 5, 6 mil reais. Para custar caro. Com 4.000, às vezes, você paga a conta. Então, assim, eu não preciso ficar rico alugando a minha sala. Mas eu posso fazer dela... ganhar e ficar com o que você ganha, né? Exatamente. Então, assim, alugar essa sala, ela me possibilita ter um faturamento que vai ajudar a pagar o gasto geral do meu consultório e é oportunidade para o cara que está saindo da faculdade agora começar sem gastar. Você não precisa de 15 mil para começar a trabalhar. Você precisa conhecer alguém que tem uma sala bacana para alugar num lugar interessante. E aí você vai para o mundo virtual aí e começa a trazer paciente para o consultório. É uma grande possibilidade que existe. Então, as pessoas, quando elas começam a não pensar em como seria montar um consultório, como seria ter um consultório, elas estão deixando isso de lado. Eu acho que com essa mudança toda que a gente está passando, vai ter muita sala com tempo ocioso por aí. E é a chance de muito dentista conseguir recuperar e equilibrar as contas do consultório usando essa alternativa. Eu achei muito, muito legal, cara. Eu queria te perguntar o seguinte... Existe no direito tinha muito isso, aqueles escritórios fabulosos, aqueles castelos e tal. Bom, você acha que tem um pouquinho do dentista que se forma e fala assim, não, mas eu quero o meu canto, porque eu quero mandar. Aquela situação em que eu não quero aprender, eu não quero ser subjugado a alguém. O que tem o lado bom, porque você vai evitar com que alguém diga para você como tem que ser a tua odontologia, e nós somos profissionais liberais, então subentende-se que eu tenho autonomia, né, de legislar e executar o meu tratamento, e tem o lado ruim de eu tentar quebrar a cara sozinho sem pegar a expertise daquelas pessoas que já passaram por isso, que já estão há mais tempo no mercado do que eu. Então, essa questão emocional do eu não quero passar por isso, eu não quero me submeter a outra pessoa. Isso também influencia na decisão de montar o seu consultório? Tem um pouco disso. Aquilo que você comentou da geração. Então, assim, você tem uma geração hoje que quer chegar no topo muito rápido, não quer passar pelas etapas que todo mundo passou, que é montar um consultório, não tem ninguém para atender. E depois os pacientes começam a chegar, começam a entrar. Todo mundo passou por isso. Ninguém abriu o consultório do primeiro dia com fila de gente para atender. Ninguém teve isso.
Aí você tem o outro lado que você comentou. Tá, eu estou começando agora. Eu vou trabalhar num consultório e vou receber um percentual para trabalhar lá. Eu não vou nem entrar na questão de formalização disso, que sempre está errada, né? Mas eu vou lá trabalhar no consultório. Aí o cara começa a, entre aspas, mandar em mim. Cara, eu não sei muita coisa. Será que eu não posso aprender um pouquinho, então? Vamos chegar num acordo aqui? Deixa eu aprender um pouquinho com você. Hoje, eu tenho repetido isso nas palestras em faculdade. Existe um monte de gente que precisa de um clínico geral no consultório. Tem um monte de especialista que precisa de um clínico geral. Tem espaço, mas ele quer um cara comprometido. Ele não quer um cara que ligue para o consultório e falar, desmarca a minha agenda aí, que eu não vou poder ir hoje à tarde. O caos que isso faz no consultório é horrível. Você fazer esse ajuste todo, não tem como. Vira um transtorno para a secretária, para todo mundo. Então, assim, se você está disposto a se comprometer e ficar lá 6 meses, 1 ano, você vai se dar bem. É uma questão de tempo. Você falou muito certo. As pessoas entram hoje sem o tempo de querer aprender. Já quer... O Renatão precisa de um clínico, mas o cara que entra lá para trabalhar com ele, ou o Kio, que acabou de entrar, quer chegar e sentar e fazer a mesma coisa que ele. Não quer enfrentar o que eles passaram. Pergunta para o Rodrigo e o Kio o que ele passou desde que ele começou lá com o Cristian e com o Irata. Então, não querem esse tempo, né? Eduardo, eu vou te contar uma historinha rapidinha de uma cliente minha fazendo aperfeiçoamento em prótese. Aí a dupla dela lá começou... Não. Começou a desgastar lá e tal. Aí ela falou, olha, isso aí não vai dar certo não, hein? A menina deu de 12 anos de formada. Toma cuidado. A menina falou, não, eu sempre fiz assim. Minha vida inteira eu fiz assim. Não deu outra, ela furou o dente. Tiveram que fazer um implante. Ela tinha 6 meses de formada. Então, cara, eu do alto dos meus 6 meses de formado, eu vou dizer pra você, a minha vida inteira eu fiz assim e vai dar certo. Será que não é melhor eu... Deixa eu ouvir o que esse cara tá falando. Pô, você se formou quando mesmo? Faz 5 anos que tá formada? Faz 1 ano. Tá mais que eu já. Então, peraí, essa pessoa alguma coisa tem para me dizer. Então, assim, a gente tem que equilibrar um pouquinho isso. Né? Considerar essa possibilidade de ir pro mercado. O Guilherme, o Rossetti até comentou aí, cara. Ele até comentou, e ele é um cara, o Guilherme é um cara que, sim, ele é buco, irmão, se formou comigo, e ele até comentou assim, cara, eu sei quanto tenho em cada item do meu consultório, quanto custa cada item, qual é a entrada e saída. O Guilherme é um exemplo de gestão, e ele até comentou, puxa, se eu não tenho essa expertise, não é mais inteligente eu trabalhar com alguém que tenha? E eu acho que é. Na verdade, eu já pensei várias vezes em sair, eu te falo, eu estou com 17 anos de formado, eu já pensei algumas vezes em sair do meu consultório e trabalhar com alguém que faça essa gestão. O Serjão, que é meu irmão, que eu trabalho lá em Balneário, ele faz toda a gestão. E eu só vou lá e atendo. Cara, eu adoro, eu não limpo o provisório. Eu cimento, eu saio, alguém vai lá e limpa o provisório. Eu sou uma bichona, porque eles fazem tudo lá. Eu não preciso... É assim que eu gosto de trabalhar. Porque eu sou muito chato, eu sou muito meticuloso com algumas coisas, e aí eu acabo tendo também que fazer e me organizar, mas eu não consigo gerir. Eu sou péssimo na gestão. E quando eu falo com o Rossetti, eu fico abismado. A gente fez uma reunião esses dias por o aplicativo, ele e o Christian, e eu falei, cara, como eu sou besta perto desses meninos, né? E nesse contexto todo, o Renatão Brugman perguntou se é necessário e qual software, ou se eu não preciso necessariamente ter um software para trabalhar com isso, cara. Eduardo, eu uso o Intelidente. Esse é o software que eu uso, eu participo, inclusive, do desenvolvimento dele. Então, nesse ponto, eu vou ser suspeito para falar. Mas a gente tem conseguido dar muito resultado para a clínica usando esse sistema. E a gente ele é uma evolução constante. Hoje mesmo, a gente estava numa reunião e aí eu lembrei de uma coisa, a gente precisa gerar um relatório de emissão de recibo para mandar junto com o paciente quando ele paga. Aí troca o WhatsApp, conversa e vai ajustando ele. É muito dinâmico isso. A gente construiu uma estrutura... Me manda o link de novo, por favor. Te mando. Eu preciso usar, sim, cara. Porque agora eu estou mudando essa questão do meu consultório e eu preciso ter um sistema desses. Faz tudo. Hoje eu estava fazendo um levantamento aqui de pacientes sem agendamento.
Então, assim, eu tenho... veja, você tem um cadastro de paciente. Tá lá, na gaveta. Se você cadastrou ele, ele tá lá cadastrado. E esse cara, cadê? Quando foi a última vez que ele foi no teu consultório? Você vai lá e gera um relatório. E, cara, ele te dá todo mundo que não tem agenda. Eu quero saber quem está com agendamento futuro. Ele te dá também. Então você vai tendo base para tomar a decisão. E como a gente perde dinheiro na hora de fazer manutenção, né? Mas sem dúvida. Eu já peguei casos assim de paciente de orto, 60 pacientes sem horário marcado. Virou uma pasta. Caralho. A dentista, ela dava a pasta para a secretária. Aí falava assim, liga para ele porque ele tem que vir, porque ele faltou. Aí ela guardava no caminho. Aí depois, no outro dia, vinha mais. No outro dia, vinha mais. Chegava uma hora que ela não conseguia ligar para todo mundo, ela pegava e guardava tudo. Ela nem falava para a dentista, doutora, não consegui falar com esses aqui. Isso é o gerenciamento do consultório. O que você falou do tempo, né? Eu hoje calculo assim, para cada paciente que você atende, você precisa entre 5 e 10 minutos para fazer o administrativo dele. Para lançar o pagamento, o recebimento, para ver o plano de tratamento dele. É fácil de pouco tempo. E assim, todo mundo quer ir embora no final do dia, né? Mas eu preciso, ou eu termino o dia fazendo essa gestão do consultório, esse gerenciamento, ou eu começo outro dia fazendo o gerenciamento. O que eu não posso é deixar passar. Aí vai acumulando, acumulando. Se você for fazer conta, tipo, quantas contas você paga no mês? Cara, 20 contas, 25 contas. Um mês tem 20 dias úteis. Você tem que lançar uma por dia. 2 minutos. E o dentista vai deixando, vai deixando, vai deixando. Não, e, cara, chega uma hora que ele não sabe o que está acontecendo. Quando você fala o dentista, cara, pode colocar o Eduardo. Pode jogar. Eu fico bravo comigo, Álvaro. E essa live está sendo muito importante para mim, cara. A gente vai precisar sentar e conversar com calma. Porque eu acredito muito numa coisa chamada fluxo de caixa. E é o fluxo de caixa que salva o dentista em época de quarentena. Nessa época é fundamental. E aí eu chego nessa época e falo, cadê o meu? Sabe aquela coisa, eu sei como funciona, mas eu não consigo pôr em prática. Porque eu tenho uma coisa na mente, Álvaro, que eu preciso tirar esse pensamento imbecil que eu tenho, que é, cara, se eu fazer conta não dá nem vontade de trabalhar. Porra, tá muito errado isso. Porque claro. realmente se eu faço a conta, me dá vontade de trabalhar. Eu já poderia parar. Não é assim, não é assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem que enfrentar isso, que é um tabu para nós, e para sentar e falar, não, peraí, deixa eu me organizar, porque 2, 3, 5 minutos por dia eu resolvo minha vida. E aí, assim, você sabe quanto você precisa para fechar a conta no final do mês. Dentro dessa conta no final do mês está o teu ganho. Quanto você vai poder tirar do consultório? O que está acontecendo nesse momento? Quem vai sofrer mais? Quem está sofrendo mais? Quem foi tirando o dinheiro do consultório ao bel prazer, sem se preocupar. Então, janeiro pegou dinheiro, fevereiro pegou dinheiro. Bem isso. Aí, chegou agora em março, dia 18 parou, mas espera aí, eu não tenho nada para entrar ainda. E o cartão de crédito que eu recebi? Será que eu não tenho para receber? E eu tô falando, o pessoal de convênio. Olha o cara do convênio, a situação que ele está. Ele atendeu em março, dia 30 mandou as guias pelo correio. Dia 5 de maio, o convênio vai pagar 5, 10 de maio, o convênio paga. Aí tudo que você produziu em abril, você vai mandar dia 30 de abril para pagar em junho. Mas você não produziu em abril. Então em maio você tem dinheiro para receber, mas em junho você não tem. Então você tem que ter dinheiro até o final de junho, não é só até o final agora de abril para passar esse período. Porque quando voltar, a gente está começando a caminhar agora na direção de sair do isolamento, de reduzir, né? Dependendo das aglomerações, né? Tipo, Santa Catarina, lá ontem abriu o shopping e tinha aglomeração já no shopping. Então, isso aí não vai dar certo. Não vai mas enfim. 2 minutos para dar lockdown. Conforme vai voltando, os pacientes começam a voltar também aos poucos. Eles não vão voltar correndo para o consultório, porque eles também vão estar inseguros. Então eu tenho que estar preparado para um período maior, não é só um mês. São 3 meses, pelo menos, até o final de junho, onde todo mundo vai passar apertado. E a primeira coisa que os pacientes cortam é o dentista, é estética, é cirurgião plástico. Sim, a parte estética vai ser a mais prejudicada. Harmonização, faceta, né? O pessoal de ortodontia já não vai sofrer tanto, porque eu tenho que fazer a manutenção.
Teve uma pergunta muito legal aqui, Álvaro, se você tem um dado percentual de quantos dos dentistas sabem quanto ganham e sabem da sua gestão. Qual a porcentagem? Não tem? Não tem, mas eu poderia chutar. Seria o quê? Diria pra você, 15, 20%? Eu diria que uns 20% aí tem uma noção do que acontece no consultório deles, pelo menos na parte financeira. Porque eu brinco assim, ó, você é dono do teu consultório, você é sozinho lá, você não vai roubar de você. Então você não se preocupa com o dinheiro. Mas aí, por outro lado, eu falo assim, ó, o Eduardo, ele tem um consultório onde trabalha o doutor Eduardo. Então o doutor Eduardo trabalha para o Eduardo. E quem pôs dinheiro lá dentro foi o Eduardo. Perfeito. Então o doutor Eduardo recebe a grana dele no mês e o que sobrar é do Eduardo. Cara, é a mesma pessoa. Perfeito. É a mesma pessoa. No final, o lucro vai ficar para quem? Fica para você. Se você tivesse um sócio, você teria que dividir o lucro. Mas como é só você, então é só ter paciência, ter disciplina. Né? Ter disciplina. E aí você começa a construir isso. Eu falo há muito tempo em fundo de reserva. Cara, você tem que fazer um fundo de reserva. Aí as pessoas perguntavam assim, mas para quê? Aí eu usava o exemplo do condomínio. Você mora em prédio, mora. Não veio o boletinho lá com 2%? Vem. Para que esse dinheiro? Ah, não sei, então. Fundo de reserva é isso. É para você fazer não sei o quê, não sei quando. Agora eu tenho um exemplo legal para dar. Se deu uma pandemia, cara, você tem que ter dinheiro guardado. Porque o exemplo mais próximo disso era a greve dos caminhoneiros. Que a gente passou já foi um perrengue. Assim, não que você pudesse se deslocar, mas você ficava, putz, será que vai ter gasolina? Será que vai ter refrigerante? Será que vai ter comida e tal, mercado? Então a gente não sentiu isso direito. Né? Então, assim, tem gente que está falando que essa não é a última. A gente vai ter outras pandemias ao longo do tempo. Espero que daqui a 5, 6, a gente já teve uma que foi a H1N1 2008. Sim. Essa veio mais. É normal que isso aconteça, ainda mais porque cada vez tem mais gente, né? Então, cara, eu preciso fazer reserva. 3 meses, pelo menos. Pelo menos. Você sabe Existem de crédito que até te ajudam nisso. Mas você tem que ter organização. Senão você não vai conseguir. Eu preciso contratar alguém para fazer a gestão disso, cara. Porque. Não, eu preciso contratar alguém, você, para me ensinar primeiro. Porque eu sou um idiota nisso. Tenho raiva de mim toda vez que eu falo disso. E eu acho. Você sabe o que eu quero propor para você, Álvaro? Uma vez por mês a gente sentar aqui com todo mundo e conversar sobre isso, cara. Melhore seu consultório. Tranquilo. Vamos fazer? Vamos fazer. Cara, deixa eu falar um negócio no meio agora. Falar um negócio no meio para não esquecer. Senão eu esqueço, que ontem eu esqueci. Semana que vem, eu começo um curso de gestão online. Só que não é gravado, é ao vivo. Eu não vou gravar para o cara assistir. Vai ser a quarta-feira que vem o primeiro dia. E daí eu vou repetir ele nas próximas terças-feiras. Vai até 2 de junho. Posta ele, me marca que eu vou marcar todo mundo e eu vou fazer teu curso, cara. De graça. Ah, eu achei que tinha que pagar, é melhor ainda. Não vai pagar nada. É o curso que a gente fazia, esse curso a gente faz no sindicato dos dentistas, presencial. Como parou o presencial, eu vou fazer ele online. Vamos ver o que vai dar. Show. Depois eu mando para você o pessoal que está... Shows. Eu tô que nem o Maurinho, cara. Eu tô fazendo origami com os boletos, cara. Eu já fiz um zoológico inteiro aqui. O Maurinho ele dobra e faz palheta para tocar o cavaquinho. Só que a diferença é que a receita dele é muito maior, né, cara? Meu Deus, cara, faz o seguinte, posta o teu coisa, me marca que eu vou cobrar, vou espalhar para todo mundo, colocar no Tranquilo. Pocket, e eu estarei lá. E o pessoal que está ouvindo, manda uma mensagem depois para mim no direct ali, eu mando o link, é só se inscrever e participar. Vamos compartilhar esse negócio. Muito legal, que bom, cara, que bom. Álvaro, tô no vermelho, e agora? Me fudi, cara, não me planejo. Porque uma coisa é o seguinte, eu planejar quando eu tenho dinheiro. Mas agora eu estou numa situação, dentista, Eduardo, estou numa situação em que eu estou no vermelho. E eu preciso me programar para aumentar a receita. Aumentar a receita significa captar paciente. Significa dizer, ou retornar paciente. E aí, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mídias sociais é uma boa? Mídias físicas, jornal, revista, o amigo, o boca a boca, capta paciente. Ponto 2, fidelizo esse paciente. Ponto 3, como fazer um clube de sorriso, por exemplo, clube odontológico, no seguinte sentido, manter esse paciente e trazer o retorno. Ponto 3. Ponto 4,
como reduzir custos se eu amplio a minha receita? No sentido assim, amplio a minha necessidade de atendimento, como que eu reduzo esse custo se eu estou produzindo muito mais e não quero perder qualidade? Eu, Eduardo, porque eu digo assim, eu vou atender meu paciente, eu não sou o cara que ganha dinheiro. Eu sou o cara que prova 5, 6 vezes a porra da faceta se aquele troço não ficou bom. Se o meu paciente não gostou e ficou, eu vou trocar essa... Eu não sei ganhar dinheiro. Eu sei viver bem, eu sei gastar. Sabe, meu nome não é Johnny? Meu sonho é economizar R$1 milhão. O caralho, meu sonho é gastar R$1 milhão. Meu nome não é Johnny, só que não das drogas. Então, cara, já estou no vermelho e estou saindo da pandemia. Como que eu me... Qual é, ou digamos assim, quais as alternativas que eu tenho para tentar dar o up? Então vamos lá. Vamos primeiro à parte da grana. Tá? Existem linhas de crédito que estão e estarão disponíveis para o cirurgião dentista. Tanto quanto pessoa física, quanto microempresa. Então eu começaria a prestar atenção no que sai aí na mídia falando sobre linha de crédito. Quando falar MEI, esquece que dentista não é MEI e não pode virar MEI. Tá? Então você, como pessoa física, profissional autônomo, você vai ter linhas de crédito Fomento Paraná, Sicob, Sicredi... Vamos por partes. Vamos por partes. Então, primeiro, o governo está em trâmite na Assembleia, na Câmara dos Deputados, a MP 944, que fala sobre o empréstimo, sobre a liberação de crédito para a microempresa. Tem que voltar para a Câmara, volta para a Câmara, da Câmara vai para o presidente, assina, a Caixa Econômica é que vai operacionalizar a maioria do dinheiro, a maior parte do dinheiro. Então, se você tem conta na Caixa, já conversa com o teu gerente, cara, o que eu preciso para ter acesso ao crédito? No Paraná, a gente tem a Fomento Paraná. Eu falo da Fomento Paraná há tempos porque é parceira no curso que eu dou, lá do sindicato. A Fomento Paraná disponibiliza até R$20 mil para microempresário, o que ajuda. Tá? Eu vi agora, 7h30, eu recebi a informação, não tive tempo de ler tudo, que o CRO fez um convênio, uma parceria com a Fomento, tá? Para disponibilizar crédito. Então, as taxas, 0,41%, 0,91% ao mês. Então, mesmo que eu não esteja no... Cara, que eu tenho amigos que já tentaram ligar lá. Calma aí, vamos por partes, né? Como eu diria a Jack. Então, assim, é dinheiro barato, é dinheiro barato. Então, se eu não estou no vermelho, eu pegaria o dinheiro e faria capital de giro. Por quê? Perfeito. Entre antecipar um cartão de crédito e usar um crédito da Fomento, é muito mais barato usar o crédito da Fomento. O que está acontecendo nesse momento? E essa é a minha dificuldade. Eu, no dia 23 de março, eu falei com a pessoa com quem eu converso sempre na Fomento. Não consegui mais falar com ela. O telefone não atende, mandei e-mail, não respondeu. Hoje, peguei na minha agenda, comecei a fuçar, achei um outro telefone de outro cara, mandei um WhatsApp. Então, assim, o problema é que eles estão meio incomunicáveis. Tem linhas de crédito que você faz tudo online. Você não precisa ir lá. E tem linhas de crédito que você tem que ser presencial. Então, amanhã que eu vou conseguir me informar melhor sobre essa questão, por exemplo, do CRO, para ver como que vai ser operacionalizado isso. Né? Cooperativas de crédito, Sicob, Sicredi, elas têm taxas mais baratas, mas você tem que ser cooperado. Então, você tem que comprar uma joia e entrar lá. Eles até parcelam a joia. A joia parcela e eles devolvem se você sair, né? Então, assim, é uma possibilidade. Né? A Caixa Econômica eu já comentei, Fomento Paraná, Sicredi, cooperativas, e aí a gente cai no banco privado que não está fazendo nada para ninguém. Itaú, Santander, Bradesco, esse povo não está nem aí e não quer nem saber de nada e quer receber o deles. Vem com aquela propaganda que eu posso fazer por você hoje. Você pode pegar exatamente. Então, assim, eu iria atrás dessas linhas oficiais. E eu não esperaria o final de maio para isso. Eu começaria a ver isso agora. Porque não é da noite para o dia que eu vou conseguir dinheiro. A Fomento, ela é um pouquinho mais burocrática, porque ela não é um banco. Você não vai ter que abrir conta, você não vai ter que comprar seguro, você não vai ter que fazer nada. Eles vão aprovar o teu crédito e vão dar o dinheiro para você. E depois vão ver a prestação de contas. Tem linhas que você pode usar o fundo garantidor, você não precisa nem ter avalista. Né? Então, você usa o fundo garantidor de crédito, cada CPF, 250 mil por CPF. Exatamente. Né?
Então, o que vai acontecer? Você vai ter acesso à linha de crédito, você tem que estar organizado. Por exemplo, se você é pessoa física, o governo prorrogou o prazo para entregar a declaração de imposto de renda. É até 30 de junho, que terminava agora dia 30 de abril. Sim. Agora, se você vai no banco pegar dinheiro, qual que é a tua renda? Aonde que está ela? Está na declaração de imposto de renda. Então, faça agora. Não espere para depois. Já faça agora. E aí comece a se organizar para que quando essa linha ficar disponível, você tenha como acessá-la. Senão você chega no banco e o cara fala, mas tem teu comprovante de renda. Você vai ter que ir atrás. Que nem, por exemplo, a questão da jurídica, quando você é empresa. A Fomento pede o extrato do Simples dos últimos 24 meses. E aí quem que tem isso? É o contador. Então já pede para o contador. É só já mandar um organiza, WhatsApp né? que ele manda. Você organiza, se antecipa. Você consegue dinheiro barato se você se planejar. É que nem viajar de avião, cara. Se você comprar uma passagem para setembro, você vai pagar barato. Se você quiser viajar amanhã, você vai pagar caríssimo. Dinheiro é a mesma coisa. E aí requer planejamento, requer parar, organizar, administrar, gerenciar, aquela coisa que toma tempo. Mas não toma tanto tempo assim. Excelente analogia, cara. Beleza. Você comentou ali do... Preciso aumentar meu recurso. Isso. Captar mais paciente. Aí você comentou a questão de paciente. Eu iria, nesse momento, primeiro para quem já é paciente da clínica. Porque você já tem relacionamento com ele. Ele já conhece você. Talvez uma parcela, uma parte dos seus pacientes não vai ao teu consultório há algum tempo. Fez prótese, faz uma limpeza de protocolo. Não fez prótese, faz uma profilaxia. Chama o cara para uma consulta para ver se está tudo bem com ele. Desta consulta pode gerar uma profilaxia, que é uma coisa honesta, que você pode vender para qualquer um, que você não está inventando coisa. Meu sonho canja de galinha era viver e profilaxia não faz mal para ninguém. Meu sonho era viver de profilaxia. 10 profilaxias ao dia, 3,5 conto por dia. Dá 60 conto no mês fazendo limpeza. Eu só precisava ter 60 pacientes aí, 600, enfim, essa conta que porra que faz. E vai girando, e vai girando. Então chama esse cara de volta para o teu consultório. Chama ele de volta para o teu consultório. Quando eu vou para mídias, para redes sociais, eu vou trazer paciente? Vou. Eu preciso investir para trazer bastante paciente. Porque não são todos que vão fazer comigo. E eu vou trazer um cara que é um estranho, ele não me conhece, eu não tenho nenhuma relação com ele. Então eu vou para o Facebook, eu vou para o Instagram, legal, vem o paciente, o cara curte, manda uma mensagem, você vai olhar, o cara é de Roraima, não é nem daqui. Aí você faz uma mídia paga, uma propaganda dentro desse universo, Facebook, Instagram, vai o paciente no teu consultório. Então você pode criar filtros até para selecionar esse paciente. Pede uma panorâmica para o cara. Se o cara não estiver disposto a pagar por uma panorâmica, ele não vai pagar para você. Não se iluda. Então, assim, não adianta eu gerar um monte de gente para gastar a cadeira da minha sala de espera, para ficar batendo na minha porta. Gastar meu tempo. Esse cara não vai. Vai gastar teu tempo para treinar você em atender o paciente. Não vale a pena. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Vai trazer paciente? Vai. Não tem dúvida que traz. Mas o ideal é... Contrata uma... Aí, assim, é complicado, né? Mas o ideal é você investir nisso. É contratar uma empresa que faça isso, especializada nisso. Se você quiser fazer, entenda como funciona. Né? Que não é só postar. Álvaro, perfeito. Eu acompanho muito isso por causa do Pocket e tal, já tive experiência com empresas. Me diz uma coisa, cara, e o B2B, como é que ele é visto? Não sei se o CRO percebe isso ou qual é a questão ética quanto isso, naquela relação assim, putz, eu vou mandar um paciente para o Álvaro. Se o Álvaro atender o paciente que eu indiquei, eu combino com o Álvaro um percentual em cima disso. Como que esse B2B é visto? Isso cara, é malandragem O que é isso? É assim, eu já vi quebra-pau em Facebook por causa disso, assim, absurdo. Em grupo do WhatsApp, discussões assim acaloradas. Mas vamos lá. Você contrata um arquiteto. O arquiteto, ele leva você... No Balarote, porque ele tem esquema. No Balarote. Né? Arquiteto cara, foda. Ele tem conta, não é esquema, ele tem conta no Balarote. Tudo que você colocar no teu consultório, ele vai ganhar 10%. Né? Todo mundo ganha. Isso aí corre no mundo, mas na saúde tem o tabu. Isso. Não pode. Tudo é mal visto. Tudo é mal visto. Não pode. Então, assim, quando é uma relação, eu indico para você, você indica para mim, os dois estão ganhando, em tese. Né? O que você falou é um negócio assim, extremamente comercial. Né? Eu vou indicar um paciente e aí ele me dá 10% ou 5% que esse paciente gastar com ele.
né? Isso, assim, não gosto nem de falar sobre isso, porque já é complicado o negócio. Não, Mas então é isso que eu assim, quero um saber. negócio... Existe esse tabu? Ele está na documentação, ó, isso é infração ética? Não tem documentação que fale sobre isso. Isso é uma coisa que ninguém fala sobre isso, ninguém faz. Para ser franco com você, eu não conheço ninguém que faça, tá? A gente sempre fala sobre isso, comenta sobre isso, né? Tá, você vai encaminhar paciente para o cara e não vai ganhar nada com isso? Não vou, porque não é ético, né, fazer isso. Então existe uma postura muito legal nesse ponto dos dentistas, dos cirurgiões dentistas. No sentido assim, ó, eu te pergunto porque veio até mim uma situação dessa e eu não soube o que fazer. Eu falei, não, deixa eu pensar um pouquinho. Mas isso já faz muito tempo, acabou morrendo por isso. Ah, não. Agora, se eu já indico para a pessoa porque eu confio no tratamento dela, porque eu preciso dela, porque eu não faço o que ela faz, mas mesmo assim é mal visto. Sim. Na verdade, assim, ó, é mal visto. Mal visto, eu quero que se foda. Eu quero saber, tá no código de ética? Porque assim, não me lembro. Tem muita coisa do mal visto que diz assim, ai, tal cidadão lá publicou uma coisa, ai, eu não achei legal. Não achou legal? Adoça, filha da... Eu quero dizer o seguinte, porque às vezes o cara precisa, e nós somos uma empresa em nós mesmos. Nós temos que perceber que nós temos entrada, nós temos saída, nós temos fluxo de caixa, nós temos férias, 13º. Cara, a gente tem que perceber que nós temos que ter uma conduta ética assim, porque muita gente posta o dente preparado e o dente cimentado e diz antes e depois é o cu da cobra, porque aquele dente não é antes, e acha que isso tá legal. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa mostrar o trabalho dele. Bom, ruim, pode ser melhor, tem muita gente que faz melhor. Cara, o cara tá se colocando no mercado. E aí tem uma questão, por favor, me corrija, Álvaro, me corrija. A gente já vai entrar, eu sei que tem mais questões antes e depois, você já liberou alguma coisa assim, mas antes Sim, e depois... não, mas eu vou falar uma outra coisa. Não é nem isso. Só que você é bem direto no antes e depois. Manda, pode falar. Assim, Eduardo, o antes e depois é uma coisa diferente do que a indicação, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas o antes e depois é assim, ó, eu falo isso há muito tempo também. Você tem que se preocupar com o advogado. Você tem que se preocupar com o advogado. Então, assim, tem o código de ética que fala que o dentista não pode contratar dentista para trabalhar para ele, não pode, tem essas situações todas. Que é por isso que você falou que qualquer contrato entre os dois está tudo errado, né? Não é só isso. A questão assim, não é que está errado, é que não tem contrato. A relação de trabalho, ela não existe. Então não é uma prestação de serviço, não é uma relação de trabalho. Não é dentistas associados. Não é, exatamente. Então eu trabalho no teu consultório, eu ganho um percentual. Agora parou os pacientes. E como é que eu faço para viver? Se não tem paciente para atender lá. E aí, como eu recebo um percentual e não contribuo com o INSS, eu não faço o livro caixa, eu, que trabalho no teu consultório, como é que eu provo quanto eu ganho? Então, sabe, vai desmontando em cima disso. Mas a questão do antes e depois que você estava comentando, para mim, assim, cara, isso na mão do advogado é um prato cheio. Porque o advogado ele vai pegar o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, imagem ilustrativa. Você está induzindo o cara. O advogado, você acha que o advogado vai lá no CRO reclamar de você? Não, cara, ele vai direto no juizado especial e vai meter um processo em cima de você. E então, o antes e depois, né, você tem que tomar muito cuidado com isso. Aí tem gente que vai lá e posta só o depois. Né? Só o depois. Você está ainda prometendo, você está dando... Então você tem que ter um termo de consentimento muito bem escrito. Eu já conversei com advogados que falaram assim, você pode gravar a conversa com o paciente e depois você fala, ó, foi isso aqui que foi dito, ó. Porque o paciente, ele sempre vai ser hipossuficiente. Ele não entende. É igual o cara que é lutador e reage a um assalto, bate no assaltante, o cara que é lutador, ele é considerado arma branca e ele é fichado. Ele agrediu, você não pode agredir a pessoa. Ou veja, você está sendo... É um absurdo isso, mas assim, é lei. Se você for assaltado e você agredir o cara pode te processar por ter agredido ele. É claro que você vai dar um pano para manga danado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fica muito preocupado com o CRO, mas tem o bom senso. O advogado, ele pensa assim, posso, então, devo. Entende? Ele pensa assim, posso ou não? Devo ou não? Posso, mas não devo. Então deixa eu ficar quieto. O dentista, ele vai lá e posta. Ele fala, não, eu posso e eu devo fazer, e ele não mede consequência.
essa indústria no Brasil, ela não pegou, ainda bem. Ainda bem que ela não pegou, né? Mas, cara, é complicado isso. Você tem que ter muito cuidado. Tem toda uma norma hoje para você. Foi liberado antes ou depois. Mas existe uma sequência de textos que você tem que colocar. Existe uma sequência de textos que você tem que colocar que dá quase o tamanho do post. De tanta informação. Então você tem que informar que é uma imagem meramente ilustrativo, que foi um caso feito para aquele paciente, que ele autorizou você publicar. Então tem todo um roteirinho para você colocar o antes e depois e não ter problema com o CRO. E você tem esse roteiro, ou o CRO tem esse roteiro? O CRO deve ter, eu devo ter isso guardado em algum lugar aí, nem todo mundo usa, mas posso te mandar também. Então, são 7 coisas ali que você escreve para dizer que aquilo está ok. Foi autorizado. Não, isso né? Eu lembro que tem que escrever inclusive o seu CRO embaixo e tal, a responsabilidade. Exatamente. O próprio termo de consentimento é uma coisa bem difícil, né? Cara, eu sei que algumas coisas que eu falei aqui, para alguém que esteja assistindo, fala assim, nossa, que cuzão esse Eduardo. Mas é que às vezes a gente não percebe, cara, que a gente se preocupa tanto com o que o outro está fazendo e não se preocupa em tentar se organizar de uma maneira a fazer com que o paciente perceba que nós somos, sim, uma empresa prestadora de serviço de saúde, e não vendedora de produto. É bem diferente, exatamente, né? É bem diferente. Agora você tocou num ponto que eu gosto bastante. Eu sou prestador de serviço de saúde, não sou vendedor de produto. Exatamente. Eu concordo com o que você falou. E assim, essa questão mostrar o antes e depois como imagem ilustrativa e tal, cara, eu acho isso muito importante. Só que você falou muito bem, graças a Deus não pegou essa cultura de ficar processando por qualquer coisa. Porque eu tinha um professor na faculdade, na verdade na Positivo, querido Wellington Zeiter, e ele dizia assim, Edu, o problema maior é o relacionamento. Se você não der assistência ao seu paciente por algo que você possa ter ou negligenciado, ou não ter sido tão perito, ou ter sido até um tanto quanto imprudente, se você não der assistência para ele, ele vai se sentir sozinho, aí sim você é passível de processo. Então, faça tudo como você acredita, faça tudo como você aprendeu, faça dentro dessa literatura, mas tenha um excelente... E você falou muito legal, Álvaro, no começo da conversa, é o relacionamento, né? Você como profissional liberal, como um profissional da área de saúde, até onde eu me lembre, você é obrigado a encontrar o melhor meio para chegar ao resultado. E aí que tá. A odontologia, ela é uma profissão de meio ou ela é uma profissão de fim? Eu tenho que ter ela deveria ser de meio. Ela deveria ser de meio. Ela é de meio. Eu acho que ela é de meio. Mas tem muita gente que as coisas estão se confundindo um pouquinho, e isso está gerando até uma confusãozinha na justiça para entender que você tinha que ter entregue um resultado. E não tem por isso que o antes e depois dá problema? Exatamente. Essa é a ligação, essa é a conexão. Quando você começa a colocar antes e depois, você começa a mostrar o quê? Que você entrega resultado. Independente de quem for, independente da condição da pessoa. Claro, vou dar um exemplo meu particular. Cara, eu estou conseguindo parar de roer unha. Não precisei fazer hipnose com você, sim. Deveria. Eu consegui sozinho. Eu consegui sozinho. Mas, cara, eu fiz uma restauração aqui com resina e corrigi aqui algumas imperfeições que eu tinha no dente. Cara, eu corrigi, fui roer e quebrei. Eu não vou lá brigar agora com o dentista e falar, cara, você colocou uma porcaria aqui, porque eu tenho consciência do que eu fiz. Até porque provavelmente o teu dentista sabe muito bem o que está fazendo, né? Porque você conhece muito o dentista. E, cara, o que acontece? Tem paciente que não faz isso, tem paciente que vai lá e pega o advogado e quer processar o dentista. Aí você começa a ver tudo que ele já colocou de resultado lá, você fala, não, mas aqui, ó, você entrega resultado, como é que você não entregou para mim? Então é o melhor meio. Como é que você vai provar que você fez as melhores escolhas? Aí você tem um monte de informação científica, de artigo, que vai corroborar a tua decisão. Ó, eu usei esta resina, usei esta técnica, usei este implante, porque a literatura recomenda, em casos semelhantes a esse. E aí você consegue se defender. Né? Até o Renatão está falando ali que para cirurgia é meio, para estética é fim. Eu não concordo não, Renato. Não sei se... Teoricamente é tudo meio. É tudo meio. Porque mesmo que seja, se isso for pautado em algum lugar, porque a estética e função para mim andam iguais. Tudo bem que a fisiologia
da cirurgia pode responder por uma série de outros fatores, mas a estética também está limitada a um monte de fatores. Eu acho que é tudo meio. Se for, é tudo meio. Mas eu não sei qual no conceito da profissão é de meio, no entendimento deveria ser de meio, mas por conta de tudo, essa confusão toda que se faz hoje, ela vai um pouco caminhando aí para a questão de fim. E aí muita gente se complica por causa disso. E essa é uma questão muito complicada, porque você, cabeça de juiz, fralda de nenê, mais ou menos, por aí. Né? É por aí, você não sabe o que vai sair dali. Exatamente. E às vezes, assim, cara, eu acho muito legal, por exemplo, a gente estava numa reunião agora há pouco com a turma da especialização da BO, discutindo um caso e tal, e dentro daquele caso tinha os 5 professores sentados juntos, assim, e a gente percebe que a gente consegue, dentro do mesmo caso, pessoas com uma titulação igual, enfim, muito semelhante à sua formação, você perceber que várias possibilidades são possíveis. Vamos lá, sejamos redundantes. Mas não significa que não seja certo ou mais certo ou menos errado, e, né? Imagina veja, o mundo o que você faz. O que você faz? Quando eu vou num consultório odontológico, então eu como paciente, eu chego lá, eu estou com um problema, estou com uma dor, ou quebrei um dente, enfim, eu estou com algum problema ali. O que o dentista vai fazer? Ele vai me examinar e ele vai propor para mim, dentro do que existe disponível hoje, a forma melhor para resolver o meu problema. Então, se eu chegar hoje sem nenhum dente no consultório, eu preciso fazer um implante e colocar uma prótese? Não necessariamente. Ou com uma prótese. Se eu colocar a famosa dentadura, resolve o meu problema? Pois é, resolve. Então, por que você está me vendendo um implante? Pois é. Aí eu vou reclamar que você me empurrou um implante e me cobrou 7 mil para fazer uma prótese sobre implante, e você poderia, com 1 milhão, ter feito uma dentadura para mim. Então, assim... Aí tem a má fé também, né? Se o cara quiser te derrubar, ele vai achar... Tipo assim, tô com dor de dente, tira e coloca implante, para não dar para fazer um canal? Né? Então, assim, para todos, quando é serviço, a gente está falando de possibilidades que eu tenho, de técnicas que eu tenho para executar esse serviço, que é o melhor meio para resolver o problema desse paciente. É por isso que eu falo sempre, Álvaro, para os meus alunos, minha consulta inicial é sempre uma aula. Eu mostro o status quo, eu mostro as possibilidades, os caminhos, custo e benefício, e eu mostro a responsabilidade do paciente em relação a isso. Álvaro, nós temos pouco tempo agora e eu queria perguntar para você. Coronavírus. O que você acha, na tua concepção gestão, como serão as próximas semanas? Você acha que a gente vai ter um caminho, e eu sei que você é um cara mega ultra antenado nisso, o que a gente pode esperar nas próximas semanas? Lockdown, shutdown, ou a gente vai buscar uma saída mais controlada, ou a porteira vai se abrir, o pau vai comer? O que você acha? Eu acho que a gente vai ter uma volta gradativa, lenta. Então, volta o comércio, não o grande comércio, shopping, não volta a escola ainda, começa a voltar os pequenos comércios para ver como é que as pessoas vão reagir a isso, e aí a gente vai soltando aos poucos. Isso vai até o final de maio. Hoje, eu estou acompanhando a evolução da quantidade de casos por um site do governo federal. Hoje deu uma explosão de casos. A gente tinha ontem quase... A gente tinha ontem, até a semana começa domingo. É de domingo a sábado, tá? Na semana, se eu comparar a semana que começou dia 30 de março, a gente cresceu, de 23 de março para 30 de março, a gente cresceu 2,3. Eu estou olhando do lado porque eu fiz uma planilha. Fica à vontade. Para acompanhar isso. De 30 de março para 6 de abril, a gente cresceu 1,6. A gente tinha 6.375 casos, a gente foi para 10.449. Mas cresceu 1,6. Não cresceu 2,3. Na semana seguinte, foi para 15.872. Mas cresceu 1,52. Cresceu 0,1 a menos. Essa semana, a gente vai fechar com uns 18 mil, mais ou menos. Vai ter mais casos, mas a proporção de aumento está diminuindo. Está diminuindo. Os hospitais eles estão ficando sobrecarregados já. Então, isso é um indicador. Tipo, eu não tenho como cuidar das pessoas. Que hoje o melhor remédio é ficar em casa. Então, o governo vai soltando, e se a população se comportar,
e não aumentar o número de casos, as coisas vão voltar ao normal. A gente vai chegar no próximo de uma normalidade, eu acho que em junho. Os consultórios vão mudar, a questão de EPI, tempo de atendimento, tudo isso vai mudar, então eu vou ter um impacto no meu custo. O custo do procedimento vai ficar mais caro, porque eu vou precisar de mais material para atender, que eu não usava antes, e mais tempo para atender. E vou ter menos produção no dia, assim como os cursos vão Exatamente. ter menos alunos. Cara, se você atendia 8 pacientes por dia, você vai atender 6. Você tem lá, faculdade, cadeira sim, cadeira não, cadeira sim, cadeira não. Ou você vai pôr todo mundo um do lado do outro. Perfeito. Então, o dentista ele vai ter que se acostumar agora com uma agenda com menos pacientes. Cara, ele vai ter mais qualidade de vida no final. Ele vai trabalhar vai ter que cobrar mais, trabalhar menos e ganhar mais. Eu vou ter que aumentar meu preço. Lógico. Cara, essa hora assim, ó. Ninguém está atendendo mais. Então, vamos fazer o seguinte: dentistas do Brasil, vamos fazer um cartel. Ninguém atende sem cobrar 30 uma consulta. Perfeito. Não estou nem cobrando caro, não. Então, ninguém cobra nada. Então, para sentar no consulta, falar com eu falo, eu cobro consulta, eu cobro, gosto de cobrar, e o paciente fala, não, tá aqui e tal, não vou fazer, mas tá aqui, ou vou fazer e bora, porque, cara, então, bem esse primeiro trimestre que esse segundo trimestre, que é o nosso primeiro de quarentena, até junho vai ser bem complicado. Depois vai ficar complicado. Então, é assim, muito ruim e razoável. Não vai ser bom. Esse ano, chama o Papai Noel e chega, né? O Roberto Carlos já fez só domingo já, cara. Domingo agora é hora de fazer o... Exato. 1º de maio, vamos fazer tudo já. Exato. Né? Mas é assim, eu diria assim, qual é a meta? Chegar em 31 de dezembro. Chegar em 31 de dezembro, porque assim, então, o ano que vem nós vamos crescer 3,10. Mas a gente ia crescer 2,9 esse ano. E a gente diminuiu, sei lá, 4. Então nós vamos voltar o ano que vem a 2 anos atrás. E aí vamos começar a remar de novo. E vamos queimar carvão e queimar dente. A gente tem que trabalhar, a gente tem que encarar a situação toda, a gente tem que se precaver, a gente tem que se reestruturar, a gente precisa se adaptar. Esse é o ponto. Eu preciso entender o que está acontecendo, eu não tenho como ir contra, e todo mundo está no mesmo barco. Cara, a Dental está louca para te vender e não pode te vender. O laboratório de prótese quer fazer e não tem para fazer. O dentista é o cara que movimenta toda a cadeia. Toda. Todo mundo depende do dentista. Perfeito. Todo mundo. A escola depende do dentista, a Dental depende. Então, ou todo mundo se junta. Eu vou conseguir crédito onde? Cara, na Dental. O laboratório de prótese. Esses caras têm que dar crédito para o dentista. Perfeito. Senão todo mundo vai afundar junto. Não é uma coisa que é da odontologia. É com tudo. É a cadeia. Exatamente. Cara, 25% dos restaurantes da China não voltaram. Eles não voltaram porque eles sumiram, desapareceram, fechou. Não é porque era sujo. Porque não tem para quem entender, quebrou. O Corona fechou a tampa do Polo Shop. Fechou o Polo Shop. Fechou. Acabou. O Polo Shop. Meu Deus, nem fala. Vinha tentando. Chega uma hora que você fala, cara, não dá mais. Eu tenho que parar. É o que aconteceu, infelizmente, com o Polo Shop. Sensacional. É complicado. Meu irmão, eu quero te agradecer muito. Ó, Guilherme, isso aí, cobrar consulta, fechar convênio e vira reembolso. Ótima, excelente, Rossetti. Cara, eu gostaria muito de contar com você mais vezes, porque só chamar. A gente vai... Você só me diz assim, Du, essa semana vamos falar esse tema, essa semana vamos falar esse tema. Joga no seu stories, que até o Renatão saiu perguntando qual que é teu Insta. Joga no teu stories dizendo o teu curso, me marca, eu vou fazer e vou jogar para todo mundo no meu e no Pocket, vou espalhar para os amigos. E, cara, uma vez a cada, sei lá, vamos ver como é que tá a tua disponibilidade, uma semana sim, uma semana não, porque eu acho que esse assunto... Vamos combinando. Se der, uma vez por semana nós estamos juntos e a gente vai. Hoje vamos falar sobre, corona, fake news, como é que se coloca, como é que se recebe paciente, biossegurança, e tamo junto. Pode ser? Tranquilo. Álvaro. Tranquilo, fechou. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Muito obrigado. E, cara, hoje eu tô com a calça curta, aquela que você gostou, aquele dia lá no CIOS. Mas, olha, fica tranquilo que eu achei o cara melhor que você, hein? Melhor que você, o cara, lembra? Você mandou a foto. Irmão, temos 30 segundos. Beijo no teu coração. Valeu. A gente se fala aí, cara. Valeu, irmãozinho. Só chamar que eu venho. Abração, obrigado. Obrigado, abraço para todo mundo que assistiu a gente aí. Valeu, galera. Falou!